Oi, pessoal, eu sou a Ana Prestes e você está na TV Grabois, no Conexão Sul Global. Todas as sextas-feiras estamos aqui falando da temática que está mais quente, né, na conjuntura internacional. E hoje nós temos um convidado muito especial, mas antes de trazê-lo e trazer também nosso tema, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito. Também pode deixar questionamentos, sugestões, opiniões aqui no nosso chat, aqui nos comentários, e você também pode compartilhar este link para que mais pessoas acessem a TV Grabois e o Conexão Sul Global. E hoje nós vamos continuar falando de guerra comercial dos Estados Unidos contra o mundo, mas principalmente contra a China. E tem um convidado muito especial, Elias Jabbour, que é da casa, é da TV Grabois. Inclusive, ele e outros colegas daqui iniciamos essas colunas na TV Grabois. E hoje eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com ele, o Elias Jabbour, nosso analista político internacional, especialista em China, já trabalhou no Banco dos BRICS, é um professor da UERJ, geógrafo, tem um currículo grande, autor de vários livros também aí sobre a China. Obrigada, Elias. Eu que agradeço, Ana, estar contigo aqui, e ser entrevistado por alguém com um currículo imenso igual você. Obrigada, Elias. Olha, nós vamos direto ao ponto. Governo Trump 1, nós achávamos que ele estava fazendo uma guerra comercial contra a China, mas agora é que a guerra é para valer, né? A gente percebe que o Trump 1 foi só um ensaio, né, do que poderia ser um potencial. Você acredita que o governo Trump, neste momento, ele, no meio de tantas coisas que parecem desconexas, às vezes um pouco irracionais, ele tem um foco, um objetivo bem forte de deixar um legado de combate à ascensão econômica e, por que não dizer, também política, cultural e até militar da China? Ana, não sei, você entende mais do que eu de questões internacionais, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro. E eu te respondo até com uma pergunta, assim, algo que nós temos que pensar. Se nós não temos um problema estético com o Trump, por que eu estou dizendo isso? Porque o Biden não foi diferente. O Biden, ele continua e aprofunda o que o Trump começou no mandato dele. E o Biden, entre outras coisas que ele fez, foi jogar um míssil na Nord Stream 2, né? Isso não foi o Trump, foi o Biden. O que está acontecendo hoje é uma continuidade da política americana que inicia entre 2009 e 2011, com Barack Obama, né, de aumento da sua agressividade como resposta ao seu declínio que se acentua após a crise de 2007 e 2008. Primeiro, a utilização do quantitative easing para valorizar artificialmente a moeda dos outros países e facilitar a entrada de produtos americanos em terceiros países. Isso é Obama. Depois vem o lançamento de guerras de quinta e sexta gerações, que são as chamadas guerras híbridas, em países como o Brasil, como o Irã, o conflito na Síria, o conflito na Líbia, o lançamento oficial de uma política de que o foco americano não é mais o Oriente Médio, sim a Ásia e a China em particular. Isso tudo Obama. Pois veio o Trump, percebendo que a China já estava caminhando para dominar os setores de bens intermediários, porque o que os americanos fazem? A Apple faz o celular, mas os bens que a Apple se utiliza para produzir o celular são feitos na China. Então a China estava subindo nas cadeias globais de valor, né? E ele percebe isso, como qualquer americano médio, com um pouco de educação, bem educado, sabe o que estava acontecendo, e ele parte para uma guerra comercial com a China. Não falaria guerra comercial, eu chamaria de bullying tecnológico. Porque o problema não é o comércio em si, o problema é a China alcançar a tecnologia. Tecnologia é poder. Eles alcançar os americanos na fronteira do conhecimento. Depois veio o Biden, aprofunda essas políticas na anti-China, e o Trump agora, né, dá continuidade. É evidente que o Trump, em relação a Biden, ele é uma ameaça muito maior ao multilateralismo, sim, mas aí é um pouco das nuances das duas plutocracias que tomam conta dos Estados Unidos. Então eu estou começando a achar, eu vou lançar aqui uma polêmica, de que a esquerda latino-americana e brasileira tem um problema estético com o Trump. Não observa o Trump como parte de um processo histórico que começa com o badaladíssimo Barack Obama. E sim, o legado do Trump, que é o legado da governança americana a partir de Obama, é sim
o cancelamento da China do mercado de alta tecnologia do mundo. Esse é o objetivo. Eu acho que já chegaram tarde. Esse momento de cancelamento da China deveria ter acontecido na década de 90, mas eles mesmos se iludiram e acreditaram na própria história de que somente é possível desenvolvimento em democracias liberais, por exemplo, né? E a história demonstrou o contrário, né? Que a China poderia ser uma democracia não liberal, ou uma ditadura, um regime autoritário, e alcançar prosperidade e desenvolvimento econômico. Mas eu lanço a provocação. A esquerda brasileira tem um problema estético com o Trump. Desculpa o mau jeito. Não, não é mau jeito. É só uma visão, uma perspectiva. Eu tenho uma perspectiva um pouco diferente. Talvez a esquerda brasileira, até latino-americana, seja um pouco mais sensível ao Trump pelos seus vínculos muito estreitos com o bolsonarismo, por exemplo, ou a extrema-direita, esses grupos neofascistas. É inegável que o Biden não tinha a mesma relação com a família Bolsonaro que o Trump tem. Certo? Então, essa é uma questão. Outra questão é que eles têm métodos diferentes. Tanto na eleição passada, né, que o Trump foi derrotado, como nessa eleição que o Trump venceu, a briga era quem é melhor para derrotar a China. Entre eles não há dúvida disso, a China como o inimigo. Só que eles têm métodos diferentes, né? A dupla Biden e Blinken, eles atuaram completamente pró-guerra, né? Tanto na questão da Ucrânia, como na questão também de Gaza. Eles arregimentaram uma Europa que vinha sendo desprezada pelo Trump. Você lembra que no final do governo Trump, o mal-estar que estava, por exemplo, no G7, com a presença do Trump, né? Tem até uma foto famosa, né, de todos ali os do G7 olhando para o Trump com espanto, né? O Biden chega, ele reorganiza essa relação com a União Europeia e com a Europa, inclusive coloca os europeus como linha de transmissão de uma guerra promovida por eles, né? O Nord Stream 2, que você lembrou bem, foi uma das bandeiras da Merkel, né? Você fechar esse acordo com o Putin. No final da Merkel, ela fez uma enorme reunião da União Europeia com a China, inclusive, né? O Biden chega e faz com que os europeus abram mão disso tudo, embarquem numa guerra. E agora o Trump chega e revira isso, né? Vai para cima da Europa, vai para cima de aliados, como a Dinamarca, com a questão da Groenlândia, vai tarifar, ou seja, supostamente, digamos assim, aliados com os quais ele também está brigando, né? Eu diria o seguinte, que os democratas, e aí você falou do Obama, e tem Hillary ali com Obama, e você pode voltar lá atrás no Clinton, eles são senhores da guerra, eles são da guerra, eles gostam de fazer a guerra propriamente dita, né? Você tem Líbia, você tem todo o processo do Afeganistão, né? O Trump ele acaba com a guerra no Afeganistão, o Trump agora atabalhoadamente, mas tenta interromper a guerra da Ucrânia. Então são métodos diferentes, mas que eu concordo contigo que a China é o foco deles, só que cada um tem um jeito, né, de atuar contra a China. Você tem um argumento muito melhor que o meu. Eu confesso que, ao vivo, que o teu argumento é melhor que o meu. Agora eu queria trazer um pouco sobre a questão economicamente falando, né? Que essa é uma parte que você domina muito mais do que eu, né? Da economia. Muitas pessoas me perguntam qual é a previsibilidade do que vai acontecer, né? As pessoas se sentem um pouco desfalcadas de instrumentos analíticos, até mesmo teóricos, para interpretar o que está acontecendo hoje. Eu acho que esse é um grande desafio, né, da intelectualidade de esquerda hoje, é interpretar qual instrumento de interpretação. E aí você tem um arcabouço enorme, você tem estudado a China, você tem estudado esse modo de funcionamento deles, que nem sempre é fácil para a gente entender, né? Queria que você respondesse essa pergunta que muitas pessoas estão fazendo e devem estar fazendo para você também, né? O que deve acontecer assim, nesse próximo ano? A China, saiu até um gráfico, a gente vai ilustrar esse programa aqui com um gráfico do que os Estados Unidos exportam para a China do que a China exporta para os Estados Unidos. Que a China exporta em valor agregado em tecnologia muito mais, né? Muito mais forte hoje. Como vão ficar essas cadeias de produtos, né? Esse comércio internacional com esse tarifaço, né? Esse 245% de tarifas aí sobre a China? Então, Ana, a ciência econômica no particular e as ciências sociais no geral tem muita dificuldade com fenômenos novos, até porque as teorias elas são produtos da realidade, né? Então, como não tem uma teoria para explicar a realidade que está posta aí hoje, daí essa dificuldade de entender o que vai acontecer lá na frente. Quem vier aqui falar para você aqui, olha, vai acontecer isso, vai estar mentindo, porque ninguém sabe mesmo. O que eu posso lançar aqui contigo, trocando ideia com você, os sintomas do seguinte, existe uma coisa na economia capitalista chamada incerteza, né? Quando a incerteza toma conta do ambiente, a primeira coisa que se para são os investimentos, depois o comércio. E há de se perceber que hoje
o grau de incerteza na economia internacional hoje é maior que na época da pandemia, ou seja, estou falando da pandemia, de uma época que não tinha vacina, ninguém sabia se ia ser para sempre o isolamento, etc, etc, etc. Então, a situação do mundo hoje é de uma grande incerteza. Então, dá para se prever uma situação de paralisia de investimentos, de redução do comércio internacional, algo que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, por conta da ascensão e do protecionismo 4.0 dos Estados Unidos. Digo isso porque os americanos sempre foram protecionistas, a grande imprensa quer pintar com isso como uma novidade, mas não é uma novidade, eles sempre foram um Estado desenvolvimentista barra protecionista. Então, o que pode vir adiante é crise, porque a incerteza leva à crise. Tá? O que pode amenizar essa crise? É a capacidade da China de manter uma economia funcionando, né, a despeito de uma ordem econômica internacional financiarizada. Por quê? Aí a gente tem que fazer uma análise das duas, aí começa a preguiça do cientista social ocidental, das duas estruturas econômicas, né? É uma economia altamente financiarizada, que é a americana, onde de cada 100 dólares que se coloca em circulação de economia, nem metade vai para o processo de produção de mercadorias e muito menos para inovação tecnológica, então é uma economia que já não é mais dinâmica há muito tempo, e uma economia como a chinesa, que além de ser uma economia monetária de produção, o núcleo da sua economia não são empresas privadas, são empresas públicas, né? Então, são 96 conglomerados empresariais estatais no núcleo da economia chinesa, mais um sistema financeiro completamente público, né? Então, o grau de incerteza numa economia como essa é muito baixo. Então, a China tem condições de manter a demanda global um tanto quanto menos desaquecida do que caso a China não existisse. O outro ponto é isso tem batido há muito tempo, e eu percebi muito mais quando trabalhei no banco e estudei esse tipo de questão, que é a tendência a consolidação do sul global como um grande mercado regional global. Por que eu estou dizendo isso? O que os dados demonstram? Os dados demonstram que o comércio entre os países do sul global já é maior do que o comércio entre sul e norte global. Os dados demonstram mais que a produção industrial do sul global já passou a produção industrial do norte global, né? E a porcentagem do PIB mundial do sul global já é maior do que do norte global. Então, está colocada diante de nós uma tendência que o Brasil deve aproveitar do quê? De consolidar o sul global como nosso grande mercado para os nossos produtos, algo que a China já está fazendo. A China, por exemplo, há 7 anos atrás, exportava 20% do que ela produzia para os Estados Unidos. Hoje só exporta 15%. Então, depende menos. E 75% do que a China exporta, do que ela produz, ela consome internamente. Então, a China não é um export-led development model, não é isso. A China não é um modelo baseado em exportações. Então, acho que esse é um ponto também que tem que ser trazido e deglutido entre a gente aqui, sabe? A China também tem mais um dado que é fundamental para a análise, que ninguém toca isso na grande imprensa, que a China era muito, aí você vai mostrar no gráfico, né? A China sempre foi muito dependente do mercado americano para importação de alta tecnologia. A China reduziu drasticamente a sua dependência americana de alta tecnologia, a ponto dela hoje conseguir produzir internamente aquilo que ela não produzia há 7 anos atrás, o que significa que o bullying tecnológico de Donald Trump e Biden, tá, acelerou o processo de substituição de importações na área de alta tecnologia na China. Então, eu falando como brasileiro, eu estaria, como se eu fosse do governo brasileiro, e se eu fosse ouvido pelo governo brasileiro, observar esse movimento e ver. Eu sei que não é essa pergunta que o Brasil deveria fazer, mas é observar o cenário como está e perceber esse sul global como nosso grande mercado consumidor, nosso grande parceiro político comercial e, evidentemente, com os BRICS em particular, o grande bloco-chave desse mundo novo que está aparecendo aí, né? Mas eu acho que nós não acordamos para essa realidade ainda, né? Você acabou adiantando uma pergunta que eu já ia te fazer para a gente encerrar aqui essa nossa entrevista. Eu ia te perguntar justamente sobre Brasil e BRICS. No próximo dia 12, 13 de maio, vai haver uma reunião lá na China, CELAC China, e a gente já está em processo de BRICS no Brasil, e a cúpula vem em julho, né? Então, são eventos importantes aqui do sul global e com o Brasil muito envolvido, né? Tanto lá no CELAC China, como aqui, obviamente, porque é anfitrião da reunião da cúpula de chefes de Estado do BRICS e
desse ano aí de BRICS, né, até julho, é Brasil. Como você vê hoje o governo brasileiro, o Itamaraty, mas não só o Itamaraty, porque vários ministérios muito envolvidos, né, o MIDIC, todos esses ministérios do governo Lula que estão nesse âmbito do comércio global, o MAPA, né, o Ministério de Agricultura. Como você vê hoje a atuação do governo Lula nesta quadra histórica, né? Neste momento peculiar da história, né? Nesse século XXI? Muito tímido, muito aquém do que deveria, mas parece que ao final desse governo de Lula 3 está tentando tirar o atraso do que não foi feito anteriormente. Eu sou uma das únicas poucas vozes aí, você deve saber, que expõe que o Brasil deliberadamente está se afastando dos BRICS, isso é deliberado, tá? Se afastando dos BRICS, e o Brasil, de uma forma muito peculiar, aquela forma bem tamarateca de agir, esnobou a China nos últimos 2 anos e pouco, em prol de uma equidistância que só existe no mundo paralelo do Itamaraty. A equidistância ela é necessária quando você tem mais do que um polo de poder mundial capaz de te entregar alguma vantagem competitiva. Então, por exemplo, Estados Unidos e a Alemanha nazista disputaram quem ia entregar a Companhia Siderúrgica Nacional para o Brasil. O Brasil jogou um país contra o outro. O Brasil, durante a ditadura militar e mesmo durante o Estado desenvolvimentista, operou durante a Guerra Fria ao lado dos Estados Unidos, ideologicamente, mas comercialmente, inclusive, trocando café por máquina com a Alemanha Oriental, por exemplo. Isso não é possível mais hoje. Hoje existe um lado que pode nos entregar uma janela para uma janela externa para alcançarmos nossos objetivos estratégicos, que eu nomeio de reindustrialização. O Brasil passou 2 anos e meio que esnobando a China. Agora parece que quer tirar o atraso, a despeito do Itamaraty. Eu vou falar abertamente, nós falamos do Banco Central, do papel letal do Banco Central no Brasil hoje, mas o Itamaraty ele é tão letal para os interesses nacionais brasileiros quanto o Banco Central hoje, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, debato com quem quiser sobre esse tema, né? Sabe? Mas é isso, muito tímido, porque a nossa política externa foi terceirizada para a burocracia do Estado, quando quem tinha que estar tocando isso era político, né? E não um diplomata de carreira, né? Na minha opinião, não sei se as pessoas concordam, né? Muito bom, Elias. Muito obrigada. Olha, nesse finalzinho aqui da nossa entrevista, que foi curta, mas intensa, né? Eu queria te passar a palavra para você mandar um recado aí para a nossa audiência da TV Grabois sobre o que você está fazendo, o que você recomenda que as pessoas leiam, vejam, para ficarem conectadas sobre este debate. Pessoal, eu passei 1 ano e 7 meses trabalhando com a presidenta Dilma no novo Banco de Desenvolvimento de Xangai, e ali não foi somente atividade de consultoria, de economista-chefe, não foi só isso que eu fiz na China, eu andei a China inteira novamente. Todos os finais de semana eu viajava pela China de trem de alta velocidade, fazendo pesquisa como mochileiro, relembrando o que eu fiz em 2004 e 2009. Além de trabalhar no banco, eu ficava nos finais de semana viajando ou escrevendo, até que eu escrevi um livro em 16 finais de semana. E esse livro é a continuidade do China, o socialismo do século XXI, só que agora com um novo coautor, porque o Alberto Gabrielli faleceu, agora estou com um coautor australiano, que é o Roland Bohr. Então, lá para outubro, novembro, vou lançar um novo livro. Não sei se vai virar um best-seller como o outro, mas ele também aprofunda essas questões que envolvem a construção de uma teoria do socialismo, né? Com a nossa visão do socialismo, evidente, uma visão brasileira do socialismo, né? Partindo da experiência chinesa. Voltei ao Brasil e estou presidindo, a convite do prefeito Eduardo Paes, o Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, que hoje está em um processo de transição de um Instituto de Urbanismo para um think tank, né, literal, para pensar também o desenvolvimento da cidade. Então, essa tarefa que nós temos para os próximos 4 anos, além de eu continuar dando aulas na universidade, eu dou aula hoje nos programas de pós-graduação em Relações Internacionais e Ciências Econômicas da UERJ, e o que lê e o que não lê, pessoal, eu acho que é tentar se manter informado o tempo inteiro em mídia independente, sabe? Vocês não vão encontrar informação séria na grande mídia, sabe? Não vão encontrar informação séria, acho que é mídia independente, você vai encontrar, ouve a Ana Prestes, por exemplo, não é puxar o saco da Ana Prestes, que a gente não precisa disso, sabe? A gente pode concordar, discordar, ouve o que ela pensa a respeito do que rola no mundo. É uma belíssima fonte, ela fala 2 ou 3 idiomas, ou 4,
ela lê vários idiomas, então é uma pessoa que tem informação privilegiada de várias fontes no mundo, sabe? Então, é um exemplo aqui do que temos que fazer, ouvir a Ana Prestes falar. E, no geral, ler, ouvir e ver a mídia independente. Eu peço para fazer isso, né? E é evidente, estudar é sempre bom, né? Estudar é fundamental, né? Que é marxismo, Brasil, América Latina, Ásia, Sul Global, China. Está sempre estudando para poder estar acompanhando, porque existe uma coisa nova aparecendo no mundo, né? E o papel nosso, enquanto intelectuais, ou, no meu caso, o protótipo de intelectual, é buscar perceber como que aprender o fluxo dos acontecimentos. Ao aprender o fluxo dos acontecimentos, a gente tem condições de criar categorias, conceitos e teorias para entender essa realidade. Talvez esse seja o nosso maior desafio atual do campo do pensamento, que é criar uma teoria para entender a realidade mundial hoje, e a chinesa em particular, porque o novo está na China, né? Obrigado, Ana. Obrigada demais, Elias. Tenho certeza que quem nos acompanha aqui na TV Grabois e no Conexão Sul Global vai gostar muito dessa entrevista. Eu peço desculpas aqui que eu fui ficando na sombra, que meu sol foi entrando aqui pela janela. E vou me despedir de vocês mais essa sexta-feira, para quem está assistindo hoje, também para quem vem assistir depois. Deixe seu comentário também, suas sugestões. Se inscreva aqui no nosso canal da TV Grabois, deixe seu like, sempre pode compartilhar também essa entrevista se você gostou com seus amigos, suas amigas, os grupos dos quais você participa. Força, viu, Elias, na luta, porque é um ano forte esse aí. Vai. Tchau, até a próxima. Obrigado.